E o assunto de hoje é segurança pública. Vamos falar do armamento da Guarda Civil Municipal, aliás, no país inteiro, viu? Aqui em Santos, uma decisão recente, uma decisão judicial, determinou que a Prefeitura da cidade inicie procedimentos para conceder porte e armamento para todo efetivo da GCM. Enquanto alguns argumentam que o armamento é essencial para garantir a eficácia no combate à criminalidade, outros levantam preocupações sobre os riscos e desigualdades que essa medida pode acarretar. Para debater o tema, eu recebo aqui no estúdio do JL a advogada Lilian Aredi Dino. Boa tarde, Lilian. Boa tarde. Seja bem-vindo ao JL. Obrigada. Obrigada, telespectadores. Então... Eu vou pedir só uma licença, eu vou agora cumprimentar só o outro convidado, a gente vai seguir já, só um segundinho. E de forma online, temos o assistente social e mestre em serviço social pela PUC de São Paulo, Daniel Tadeu Alves. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Lili. Boa tarde. Boa tarde. Com vocês. Tá certo, Daniel, então de forma online. Participe dessa discussão com a gente através do WhatsApp 13 99 664 6781. Lilian, você está aqui no estúdio comigo. Eu queria que você falasse a respeito dessa decisão da Justiça aqui em Santos, né? Que determina que a Prefeitura capacite os GCMs para porte de arma. De forma sucinta, o que significa isso? A decisão judicial, ela foi calcada com base na Lei Federal 13.022, que entrou em vigor em 2014. Certo. Determinando que todos os municípios, que todas as guardas, elas fossem armadas e uniformizadas. Certo. Essa lei, ela dispõe a respeito do Estatuto Geral das Guardas Municipais. E todos os municípios, eles tiveram, a partir de então, um prazo de 2 anos para capacitar e armar as suas guardas, ou seja, desde 2016, os municípios eles já deveriam ter capacitado e armado os seus guardas. Perfeito. Daniel, por gentileza, o que você analisa dessa decisão, não apenas localmente para a cidade de Santos, como a própria doutora falou, a doutora Lilian, como é que você analisa essa questão lá desde 2014 e que todos os guardas municipais do país, as guardas municipais do país, sejam armadas e uniformizadas? Bom, Thiago, acho que a gente precisa avaliar um pouco quais são as condições, né, desses policiais, desses guardas, entender o que está motivando essa ação na Prefeitura de Santos, né? A gente sabe que existe uma desigualdade aí salarial entre os guardas que trabalham armados e os que não trabalham armados, né, uma desigualdade aí de mais ou menos 20%, né, do salário. E é importante a gente pensar um pouco sobre essas condições e o que significa essa militarização da vida, né? Contra o que a Guarda Municipal está trabalhando, né? Quais são os estudos que estão embasando essa decisão de uma guarda e de uma necessidade de um armamento para esses guardas, para que a gente consiga entender sobre qual é o embasamento da Prefeitura, para entender qual que é a prática, qual que é a intenção, né, e qual que é o plano de operação e contra o que a gente está lutando. Lilia, como é que você observa essa resposta do Daniel? Então, a Secretaria de Segurança Pública, ela, de forma gradativa, ela veio armando seus guardas. Só que nem todos os guardas eles estavam armados, né? Então, por isso, houve a necessidade de provocar o judiciário para que ocorresse essa igualdade de armamento entre os guardas do município de Santos. O que você acha disso, Daniel? Eu acho que, para além de uma ampliação aí do contingente de guardas armados, é importante a gente entender um pouco desse cenário, assim, né? O Brasil ele é o país mais violento do mundo, né? A gente tem cerca de 50 mil mortes por ano, a gente é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo e a gente está aí vigorando entre os países mais desiguais, né? Então, apostar que uma guarda armada ela vai combater essas questões, né, que são tão estruturais, tão caras ao nosso país, é uma incoerência com o que a gente observa dos dados, né? Se a gente observar, por exemplo, como se deu aí a Operação Escudo e a Operação Verão, né, do governo Tarcísio na Baixada, né, essas 56 mortes aí que são alegadas como confronto, mas que tanto as denúncias, a ouvidoria, né, e as instituições aí que lutam por direitos humanos vão contestando essas ações, né, como execuções sumárias, é importante a gente entender, né, como que o nosso Estado está querendo enfrentar a violência, enfrentar a criminalidade, produzindo mais violência, né? O armamento ele não serve para garantir segurança, ele serve para ferir,
né? Ele serve para abater vidas. E a prevenção e o combate à violência não vai se dar com mais violência. Dá com isso, Lili? Eu acho que nós temos aqui muita coisa para falar, realmente. Porque o guarda, assim como o agente de segurança pública, eles têm um dos princípios como o uso progressivo da força. Então, nem sempre uma ação policial, uma ação de um guarda, ou de um policial militar, ou de um policial civil, ou de um policial federal, seja lá quem for, iniciará com a abordagem em relação a uma arma. Primeiro ele vai verbalizar, depois ele vai pedir para que, ele vai fazer a abordagem de acordo com o treinamento dele na polícia. Por último, se necessário, ele utilizar a arma, né? E a arma, ela é uma necessidade do policial. O que você entende por isso, Daniel? Eu concordo com a Lilian que existe uma necessidade gigantesca de um investimento, né, nas guardas, na polícia, mas investimento em inteligência, em investigação, né? A segurança pública ela não se faz só com ostensividade, né? Ela se faz com planejamento, ela se faz com outras políticas públicas que vão de encontro ao combate à criminalidade e à violência. E eu acho que a gente precisa aprofundar o debate e entender, de fato, pegando, por exemplo, a Operação Escudo na Baixada, né, e apurar como estão sendo feitas as investigações dessas 56 mortes, né, que são os números oficiais, mas há contestações desses números, né, com a possibilidade aí de um aumento. Né, então, é a operação policial mais letal, mais violenta, desde o Carandiru. Né, então, a gente não está falando de qualquer coisa. Assim. Então, o uso da força, o uso da arma, ele precisa ser investigado, porque, de fato, a gente está produzindo violência e é isso, o país continua encarcerando pessoas, né, continua matando pessoas e a criminalidade ela não está sendo enfrentada e não está sendo resolvida com essa medida. Ou seja, armar as guardas não é uma política que vai dar conta de enfrentar os problemas sociais que a gente tem no nosso país. Ok, Daniel. 1h20 da tarde, Lilian, Daniel, tem que fazer um intervalo. Na sequência tem mais debate para você. Participe dessa discussão aqui no JL através do WhatsApp 13 99 664 6781. Voltamos já. Estamos de volta com o debate do JL, falando sobre segurança pública. Agentes da Guarda Civil Municipal devem portar arma de fogo? Advogada Lilian Arede Lino está aqui comigo e de forma remota, forma online, o assistente social, mestre em serviço social pela PUC de São Paulo, Daniel Tadeu Alves. Lilian, vamos falar a respeito da sentença. Sentença tem que se cumprir, é uma ordem judicial, certo? Vamos lá. A questão aqui, ela não deve fugir da sentença, né, o nosso debate. Porque a questão foi distribuída, foi feita uma inicial, justamente para que os guardas eles fossem armados. Pronto. O que acontecia era que realmente os guardas eles tinham uma defasagem salarial, os que não eram armados em relação aos guardas que eram armados. Por quê? Todos os guardas eles estavam expostos aos mesmos riscos no campo operacional. E o campo operacional para o guarda também pode ser letal. Ocorre que a ação ela foi distribuída, após um ano a juíza ela deferiu a nossa inicial. E essa questão ela foi pautada com base na lei que já está em vigor desde 2014. Então lá atrás o legislador ele teve toda uma preocupação em definir essa questão do armamento da guarda. E não se discute, mas até o STF já assumiu a questão de que a guarda ela compõe o sistema de segurança pública deste país. Agora a questão que o Tiago trouxe anterior em relação à letalidade desta operação que está ocorrendo, estamos falando aqui em relação à sentença de armar a guarda municipal no município de Santos. E o que o Tiago citou foram situações por outras polícias e não a guarda municipal. Deve ser definido, temos a polícia civil, temos a guarda municipal, temos a polícia militar, temos a polícia federal. Cada polícia tem as suas atribuições e suas competências no estado. E nós não devemos fugir aqui do cerne da sentença e fazer aí uma miscelânea de uma confusão
de uma narrativa confusa que vai complicar a sociedade, o entendimento, porque nós estamos aqui para esclarecer e para, obviamente, formar opinião. Então, nós temos que ter cautela em não misturar as questões e não misturar os assuntos e dividir a questão, né, social, segurança pública e o ponto importante de cada questão aqui, que ela deve ser muito bem fundamentada, pensada e esclarecida de uma forma cautelosa, e eu concordo com o Tiago que nós merecemos sim aprofundar nessa questão, nesse debate. Aliás, eu acho que deve ser promovido um fórum entre as universidades, porque quando nós temos um problema social, esse problema social ele deve ser levado para dentro das cidades. E é pouco aqui um debate. Eu acho que é um ponto de partida para que a questão cresça. Daniel, como é que você vê essa explanação da Lilian? No caso, é uma sentença, tem que se cumprir, tá? E os legisladores, o Poder Legislativo também acabou abonando isso, no caso, né? O Poder Legislativo, vamos dizer, são o representante da população. Como é que você vê isso? Eu acho que é importante a gente compreender que as discussões elas não estão fragmentadas, né? Elas não são segmentadas e não estão desconectadas. O armamento da guarda, ele é isso, né? É importante a gente poder pensar sobre qual que é o papel da guarda. Como a Lília bem colocou, né? Se a guarda ela compõe o sistema de segurança pública, então qual que é o papel da guarda municipal, né? Ela deixou de ser uma guarda patrimonial que vai zelar pelo patrimônio da cidade. Ela vai passar a fazer uma operação ostensiva, tal qual a polícia militar, tal qual a polícia civil, com uma inteligência. Qual que é o papel da guarda municipal e qual que é a necessidade dessa guarda estar armada? Qual que é o enfrentamento que essa guarda está fazendo? Né? Porque é importante a gente pensar sobre isso. Se essa moção ela está sendo pensada por uma necessidade de segurança pública, pensando aí uma ação da guarda, uma ação policial, uma ação de segurança pública, ou se a gente está discutindo as condições de trabalho desses trabalhadores que são os guardas. Né? As condições de trabalho, né, dos nossos trabalhadores aí da segurança pública, elas estão correlacionadas com as questões sociais, né, com as condições de trabalho, né, com o estresse a qual esses trabalhadores eles estão expostos. Se a gente pegar um dado que é importante, a gente vai observar que, por exemplo, no nosso país, a principal causa de morte dos policiais é o suicídio, e não são ações violentas em campo. Ou seja, qual que é a condição de vida desses trabalhadores? Né? Como é pensar essas operações? Qual que é o risco que a gente está discutindo aqui, por exemplo, desse armamento com as guardas? Porque acho que fica muito confuso para o público e é muito fácil fazer uma associação de que a guarda municipal ela vai ter a mesma atuação que a polícia militar, e não é a mesma atuação, né? Que não é a mesma atuação da polícia civil. Então, qual que é a necessidade de uma guarda patrimonial e qual vai ser a atuação dela nessas ações? Porque, sim, a gente está dizendo de uma questão que é legal, né? Então a justiça determinou, mas a gente precisa levar esse debate para o público, a gente precisa levar esse debate para a sociedade, para que a gente também consiga questionar e refletir com o nosso judiciário de qual que é a necessidade desse armamento. Porque, como eu disse anteriormente, o combate à violência, o combate à criminalidade, ele é feito com inteligência, ele é feito com políticas públicas, com políticas sociais, que vão, de fato, fazer um enfrentamento às causas. Armar a guarda municipal, como a gente já viu, não vai resultar numa diminuição da criminalidade. Né? Quais são os possíveis resultados desse armamento? Eu acho que é importante a gente discutir detalhadamente, aprofundadamente, e fazendo as necessárias relações, porque não é uma questão apenas legal, né? Se apenas vamos cumprir uma sentença judicial ou não. O debate ele é muito maior, ele é muito anterior, e a gente precisa mostrar para o público quais são as minúcias que estão aí perpassando essa discussão. Lilian? Sim. Eu fiz um juramento pela boa aplicação das normas. Então, trouxemos novamente a questão da Lei 13.022, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal. Agora nós temos que clarear aqui, Tiago, porque foram uma série de narrativas, né? E você perguntou qual é a atribuição da guarda. Novamente, está na lei. Está na lei. Eu vou ler aqui o artigo 4, o artigo 5º, parágrafo 2º. Prevenir,
inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens e serviços, instalações municipais, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos e, enfim, eu não vou ficar fazendo uma extensa leitura da legislação, só que está na lei, e está na lei desde 2014. Não está na lei agora, não é uma questão que eu criei e levei para o judiciário, ok, vou definir ou não, vou definir. A questão ela é legal, a atribuição está na lei. E como que o guarda ele vai trabalhar, ele vai agir? Nós temos que olhar para os princípios da lei. E o inciso 5º, ele diz o uso progressivo da força. E ele também trata, Tiago, da proteção dos direitos humanos e fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social e da comunidade, uso progressivo da força. Eu só estou trazendo que o legislador um dia preocupou-se em construir e teve um processo legislativo nesse país, e essas questões elas devem ser respeitadas. É uma questão de legalidade, é uma questão de principiologia constitucional, porque é da Constituição que tudo vem. Como é que você analisa isso, Daniel? Eu acho que é importante a gente refletir sobre a legalidade, mas entender exatamente isso que a Lília vai trazendo, assim, né? Se o papel da guarda é preservar a vida, né, e trabalhar aí com as questões sociais, com o bom uso dos patrimônios, é importante a gente pensar qual que é o papel da arma para isso, né? E aí, sobre o uso progressivo da força, é importante, de novo, eu volto a afirmar, né? A gente precisa nos debruçarmos sobre os relatórios, sobre as denúncias das últimas operações que vem acontecendo na Baixada Santista, para entender esse uso progressivo da força, né? O que é chamado de auto de resistência, né, de legítima defesa, está sendo contestado pelo Ministério Público, pelos canais de denúncia. Ou seja, esse uso progressivo da força, ele não acontece como a legislação coloca, né? Se a gente for discutir o texto frio da lei, ótimo, né? Nossa Constituição ela é maravilhosa, mas ela é amplamente efetivada, né? Os direitos fundamentais eles são plenamente garantidos. Por exemplo, se a gente pegar, né, o direito de livre circulação, de ir e vir, né, do espaço público, como que a população em situação de rua de Santos ela tem direito a isso quando há uma ação higienista da prefeitura que expulsa, por exemplo, a população em situação de rua das orlas da praia? Ou seja, a gente está falando de uma garantia de direito, de uma melhoria da qualidade de vida da população, ou a gente está discutindo simplesmente armar e esperar que a arma contribua para que o trabalho da guarda seja melhor efetivado? A gente não vai alcançar os resultados esperados de diminuição da violência, de diminuição da criminalidade, sem fazer um debate amplo e uma ampliação das políticas públicas e das políticas sociais, né? A arma ela não vai garantir os direitos. Ela pode dar uma falsa sensação para a nossa sociedade de que ela significa segurança. Mas, na verdade, não. Segurança pública se faz com prevenção e não com ostensividade. A ostensividade, ela, como vem, né, acontecendo na Baixada, e como eu fui colocando aqui, a nossa polícia militar é a polícia que mais morre no mundo, né, e por suicídio, e não nessas operações, a qual é uma polícia que tem um treinamento ostensivo, que tem um treinamento, né, para essas ações de combate. E o que a gente está dizendo aqui é que a gente está equiparando a guarda às ações de polícia. E é muito importante a gente pensar qual que é a preparação da guarda para esse tipo de ação. Como que a guarda ela é preparada, né? Uma coisa que aparece no texto da lei por exemplo, sobre a capacitação, né, o exame psicotécnico, e muitos dos agentes estavam sendo obrigados a custear esses cursos de preparação, o próprio exame. É importante pensar qual é a condição de trabalho dessa guarda e qual é o objetivo que se espera, porque ressalta aqui de novo, né, a gente está falando de um país que ele é extremamente racista, extremamente desigual, né, o relatório do Senado Federal, né, de 2016, ele aponta que a cada 23 minutos um jovem negro ele é morto no país, né? Ou seja, a gente está falando de um país que onde dessas 50 mil mortes que eu trouxe anteriormente, 70% são de jovens, né, são de pessoas negras. Então, se a gente não ampliar essa discussão e achar que simplesmente discutir se é legal ou não armar as guardas, a gente está fugindo de um debate que fragiliza muito a questão. Perfeito.
Lilian, qual a sua resposta? Com todo respeito, nós precisamos separar as questões, separar os assuntos. Teve aqui uma miscelânea de assuntos que envolvem guarda municipal, que não são policiais militares. Teve aqui uma questão que o Thiago trouxe em relação a morador de rua. Então, nós precisamos definir e separar. Uma coisa é uma questão social, a outra é segurança pública. Nós não podemos misturar tudo e fazer uma miscelânea e confundir ainda mais a cabeça de quem está nos ouvindo. Eu vou tentar esclarecer aqui de uma forma simples. Morador de rua, ele é vítima de uma situação social, sofrida para ele estar naquela situação. O município, o Estado, todos têm dever de acolher. Existem as políticas públicas para essas pessoas nessa situação. O ponto, falando aqui, já que o Thiago trouxe essa questão de morador de rua e misturou em relação à segurança pública, eu preciso trazer uma questão dolorosa que ocorreu no ano passado, que infelizmente um morador de rua ceifou a vida de um garoto. Então nós precisamos aqui separar essa questão, essa mistura de narrativas que confunde. A que ponto? Qual é o nosso ponto de partida? Qual é a nossa discussão? A inicial que você trouxe, Thiago, que você mencionou, fui eu que desenvolvi, fui eu que entrei com a ação justamente para que todos os guardas do município de Santos tivessem o mesmo direito, que eles não tivessem a sua igualdade violada, que é a sua garantia fundamental. Aí você falou de garantias fundamentais. Pois bem, nós temos de um lado um cidadão que tem a sua garantia fundamental, como você disse, de ir e vir. Do outro lado, nós temos um cidadão que ele tem a sua garantia fundamental da vida. Quando as garantias fundamentais colidem, prevalece a garantia fundamental mais importante. Tivemos um garoto de 18 anos que foi assassinado, ou 19, ou 20, não sei, foi assassinado, infelizmente, por um morador de rua. Qual é a garantia fundamental desse garoto? A vida que foi violada. Foi violada por um morador de rua, que tinha aí o seu direito de ir e vir. Como é que você analisa essa questão, Daniel? Eu acho que é importante, Thiago, a gente observar na narrativa da Lilian uma questão que é o que a gente enfrenta há muito tempo, né, que é a estigmatização e a criminalização da pobreza. Né, associar a população em situação de rua, não morador de rua, pessoa em situação de rua, associar essas pessoas em situação de rua com a criminalidade, né, com o homicídio, é uma narrativa muito perigosa, né, porque quando a gente está dizendo de uma ação da guarda, e aí pensando, né, o armamento desses guardas, e que tem sim uma atuação junto à população em situação de rua, e que pode ser muitas vezes em garantir direito, em prestar socorro, e acionar o socorro quando necessário, e atuar junto com as outras políticas sociais, como assistência social, como a política de saúde, como a política de habitação, que são todos os direitos aí que estão previstos na lei, mas que não são garantidos pelo Estado. E a Guarda Municipal ela pode sim participar, junto com outras políticas, para a garantia dos direitos desses cidadãos. Né? Mas associar de uma forma sensacionalista as pessoas em situação de rua à criminalidade e ao homicídio é uma narrativa perigosa, porque, de novo, a gente está criminalizando um grupo social que é estigmatizado. E alegar que uma questão social ela está separada da segurança pública é um equívoco grave. Né? A segurança pública ela faz parte das políticas sociais, ela faz parte das políticas de Estado que estão previstas para garantir o bem-estar dos nossos cidadãos, né? De todos nós. Então, é importante que a gente consiga ampliar esse debate, essa discussão, e levando em consideração, de fato, qual que é o papel, qual que é o trabalho e qual é a condição de trabalho desses guardas. Porque equiparar o direito dos guardas aumentando o efetivo armado, não está dizendo que a gente está dando garantias, né,
de um bom trabalho, condições de trabalho seguro, né, acompanhamento psicológico, acompanhamento psicossocial, que é necessário para um bom trabalho. Né? Se a gente está dizendo que os guardas eles estão expostos a questões que colocam aí a sua vida em risco, não é a arma que vai garantir o bem-estar desses policiais. O Estado ele precisa, sim, investir em capacitação, ele precisa investir em cuidado, em assistência à saúde, mas reduzir esse debate à arma é um equívoco, ainda que seja legal, ainda que seja previsto em lei. Né? A gente precisa confrontar as leis, sim, para que uma ampliação e uma qualificação delas, não para uma redução para um debate legalista. Lilian e Daniel, a gente está chegando ao fim do debate. Eu vou pedir de forma sucinta, se possível, responder essa questão que o Daniel apresentou agora. Bom, Daniel, você que trouxe a questão, a princípio, de morador de rua. Eu trouxe a questão que no ano passado teve um crime que aconteceu em desfavor de um garoto, que hoje o morador de rua ele está preso. O que acontece? Nós temos um problema. Logo no início eu disse, precisamos promover um fórum entre as universidades para que possamos resolver e enfrentar essas questões, esses problemas sociais que existem. Não estou fazendo associação alguma com aquelas pessoas carentes que estão à tristeza míngua nas ruas como criminosos, pois não são. Criminoso é aquele que está na rua e que comete um crime, comete um fato típico. Eu não tenho como sair de um discurso de legalidade, até porque eu sou advogada e eu tenho que trazer o que está na lei, sempre. Quem comete um crime? Quem comete um crime é aquele cidadão que pratica um verbo que esteja dentro de um artigo do Código Penal. O morar na rua, o estar na rua, não é ser um criminoso. Esse é o ponto. Daniel, por gentileza, de forma sucinta. Eu já queria agradecer, Thiago, a oportunidade, né? Agradecer a Lilian aí a oportunidade do debate, né? Eu acho que do campo democrático é muito importante a gente preservar o espaço do debate das ideias, né? Ainda que elas sejam opostas, mas isso é saudável e isso possibilita que a nossa sociedade ela caminhe para um lugar melhor. Mas eu queria ressaltar isso, assim, né? A gente já teve nesse país a lei da vadiagem, né? Que era uma lei racista, que foi criada no período da escravidão e que se perdurou mesmo depois da escravidão, onde pessoas negras, pessoas pobres, pessoas que estavam em situação de rua, por exemplo, elas eram criminalizadas, elas eram encarceradas, elas eram tratadas com ostensividade, e é contra isso que a gente precisa lutar. Né? O papel da guarda ele é muito importante, sim, para a preservação do nosso bem-estar social, mas ele precisa ser qualificado e cuidado. A gente não pode desatrelar a questão do armamento às outras questões sociais. Né? E eu concordo com a Lilian. Uma ação específica de uma pessoa, ela não pode ser usada para criminalizar todo um grupo. Porque é isso, né? A gente acompanha situações, por exemplo, de feminicídio, ou, por exemplo, o fato que aconteceu alguns anos atrás, né, do GCM que matou a cachorra usando uma arma. Se a gente pegar esses fatos isolados para criminalizar um coletivo a partir das ações individuais, a gente está cometendo um grande equívoco. Né? Então, eu ressalto, segurança pública se faz em correlação com outras políticas e com prevenção, e com inteligência e não com armamento. Eu acho que é importante a gente garantir o bem-estar e o cuidado dos nossos guardas, mas não é a arma que vai fazer isso. A gente precisa preservar, né, os direitos humanos, os direitos sociais e os direitos fundamentais aí que estão inerentes a todos os cidadãos, né, e fazer uma luta radical contra o fim do racismo, contra o fim da desigualdade e contra a violência. Daniel, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Jornal Litoral. Daniel Tadeu Alves, Lilian Arede, muito obrigado pela sua participação.